Você já imaginou carregar no coração a culpa pelos erros dos seus filhos? Já pensou como é para uma mãe ou um pai ouvir que alguma coisa errada você fez só porque seu filho se desviou? No podcast Anastásia, com Renata Vieira, a cantora Soraya Moraes rasgou o coração como poucas vezes vimos. Em um desabafo profundo, ela falou sobre filhos à beira da morte, jovens nas drogas, no alcoolismo, no crime, e fez um forte apelo à igreja. Qual será que era a miséria que essa menina vivia? Que essa filha estava à beira da morte? Hoje pode ser um filho à beira de morrendo de AIDS, ou pode ser um filho morrendo, tá no crack, que está morrendo, sabe? Que está nas drogas, que está no alcoolismo, que está no mundo do crime. Que está perdido de alguma forma, né? Não, mas essa mãe é indigna, porque ela não criou direito, porque alguma coisa errada ela fez para o filho dela se desviar. Alguma coisa errada ela fez para a filha dela estar desse jeito. Como um dia perguntaram também para Jesus, aquele garoto, ele é cego, quem pecou? Quem pecou para o filho ficar desse jeito? Ficar doente desse jeito? Jesus falou, ninguém pecou, mas ele está assim para que a glória de Deus se manifeste. Aleluia. Então, pai e mãe, eu oro por vocês, eu falo muito hoje com pais de filhos jovens, adultos. Você foi o melhor pai, a melhor mãe que a sua filha poderia ter na terra, porque ela só teve você. Exatamente. Então, você foi o melhor que Deus colocou na vida dessa criança. Foi o melhor que essa criança poderia ter naquele momento. Você fez tudo. É o que o Espírito Santo já falou para mim uma vez. Então, Jesus entrou na miséria também daquela mulher. E Jesus falou para ela, grande é a sua fé. Essa frase, Jesus não falou para ninguém, porque ele falou assim, em toda Israel, eu não vi fé tão grande como dessa mulher. Eu quero deixar um apelo, Igreja do Senhor, tenha mais misericórdia. Deixa o amor de Deus te alcançar. Um dia eu fui pregar em Portugal, num congresso, e Deus me deu uma mensagem sobre a família perfeita e imperfeita. E Deus mandou eu falar sobre os filhos de Davi, do rei Davi. E aí, uma frase me chocou muito, que Deus mandou eu dizer para a igreja: pais, vocês não são os pecados dos seus filhos. Uau! Porque o rei Davi teve filho que violentou a minha irmã, coisas horrorosas, filho que queria matar o pai, mas também teve um filho maravilhoso, que foi Salomão. Enfim. Isso é muito forte. No final, foi tão glorioso, e no final, a esposa do pastor me abraçou e chorou muito, porque ela falou assim, eu precisava dessa mensagem. Porque nós estamos vivendo um momento difícil com o nosso filho, e nós estávamos nos culpando demais. Então, o acusador, aquele que culpa, é Satanás, gente. A igreja não foi levantada para acusar. A igreja foi levantada para amar. Aleluia. Amar uns aos outros, servir uns aos outros, alimentar uns aos outros, curar as dores de uns aos outros. Uma pessoa que está, por exemplo, afastada dos caminhos do Senhor, não ajuda em nada você comentar na rede social dela, olha, você está em pecado, olha, você... Não ajuda. Porque quem está afastado do evangelho, por exemplo, ela sabe o estado que ela está. O que ajuda é você falar, olha, Jesus te ama, Jesus ainda tem um plano na tua vida, eu estou orando por você, olha, eu amo você. Isso cura. Cura. A sua filha, ela pode ter as escolhas dela, e a partir do momento que as pessoas criticam as escolhas da sua filha, porque elas simplesmente agem sem misericórdia, pode acontecer da senhora cobrar a sua filha para que ela atenda a expectativa de pessoas que nem a conhecem. E nisso acontecem negligências. Eu vejo hoje uma sequência de pastoras e pastores muito ungidos de Deus, vivendo problemas muito sérios com seus filhos.
E muitas vezes, até porque eles se dedicaram muito à obra de Deus. E muitas vezes, eles realmente não foram perfeitos. Como nenhum pai e nenhuma mãe é. Eu tenho 3 filhas. Eu sei o que é a gente se sentir muitas vezes culpado e o diabo jogar coisa na nossa vida. Mas a senhora já chegou na consciência de que a senhora foi a melhor mãe que a senhora poderia ter sido, porque foi aquilo que a senhora tinha para entregar. A senhora entregou tudo. Às vezes eram só pratinhas. Mas para Deus era tudo que a senhora tinha, porque Ele conhece o nosso coração de mãe. Nenhuma mãe, a não ser que existam casos e exceções, mas nenhuma mãe, em sã consciência, quer ferir um filho. Não, nenhuma. Né? É verdade. Então, a pressão do ministério já chegou a fazer a senhora ferir as pessoas que a senhora ama, justamente por estar no target, por ser esse lugar onde as pessoas apontam e exigem perfeição. Olha, ou a senhora já chegou a querer desistir do seu ministério por isso? Sim. Tudo isso já aconteceu. Tudo isso já aconteceu. Porque Vai enumerando. algo que o Senhor me fez falar muito em alguns livros que eu escrevi, por exemplo, o livro Não Desanimes. Eu falo sobre todos os sentidos, né? A fala, aquilo que você vê te desanima, aquilo que você fala. Então, às vezes, no calor da emoção, você pode falar coisas que vão ferir. Mas logo cedo, eu percebi que a gente tem que proteger aqueles que estão do nosso lado. Os que estão de fora, eles não podem importar. A gente tem que proteger quem é nosso. Você tem que proteger o seu filho, você tem que proteger o seu marido. Provérbios 31 fala assim, que o marido dela é bem falado na cidade por causa que ela honra o marido. Então, você tem que proteger a sua família. E logo no começo eu entendi isso. Que a minha guerra não é contra as pessoas que estão falando. A minha guerra é contra o mundo espiritual. E que eu tenho que liberar palavras de amor, Amém. Palavras de misericórdia, palavras de compreensão, né? E assim, a criança, até uma certa idade, você tem que cobrar sim, você tem que cobrar mesmo. Mas a gente tem que ter consciência que depois de uma certa idade, ela se torna um indivíduo. A escolha é dela. E a escolha é dela. É da criança. E a Bíblia fala, ensina o caminho da criança, que ela deve andar. Quando ela for mais velha, ela não vai se desviar. Esse caminho que ele está falando tem dois sentidos. É o caminho mesmo de casa e é o caminho espiritual. Então, se você ensinou, uma hora ela vai lembrar o caminho de volta. Não tem como ser. Porque você ensinou. Ela não vai se perder. Não é que nunca ela vai se perder. Esse versículo, o entendimento espiritual que eu tenho nesse verso, é esse. Ela sabe o caminho de volta. Como o filho pródigo sabia o caminho de volta. E quando ele voltou, o que ele encontrou? Uma porta fechada? Não. Um pai na porta de braços abertos, com um anel e com festa pronta. Então, a gente não pode negligenciar aqueles que são os mais importantes para nós, que é a nossa família. São os nossos filhos, o nosso esposo, que é carne da nossa carne. O Senhor me chamou para usar a minha voz para falar dele, não falar de mim. Um dia eu estava assim, doente, desanimada, e eu falei, Senhor, eu não vou pregar mais. Minha secretária era outra pessoa, era a Ellen, e eu dei uma ordem para ela. Eu falei, Ellen, você aceita convites para eu cantar, porque eu não vou pregar mais. Eu não tenho que pregar, não vou pregar mais. E aí, na madrugada, não conseguia dormir. Meu Deus. E aquilo na minha mente, eu não vou pregar mais, não vou pregar mais. E aí o Senhor me visitou e ele falou assim, quem disse que eu levantei você para falar de si mesma? Para falar da sua filha? Para falar no púlpito as conquistas da sua filha? As conquistas do seu marido, como o seu casamento é maravilhoso, como o seu marido é maravilhoso, que não é. Uau. Como você é maravilhosa, que você não é. Quem disse? Eu te levantei para falar de mim. De mim. Da minha palavra. Que é perfeito saiu, né? Porque é a minha palavra que transforma, não é o seu testemunho. Não é as conquistas da sua filha ser perfeita, do seu marido ser perfeito. O que transforma as pessoas
É a minha palavra, disse o Senhor para mim naquela madrugada. Então abra a tua boca e fale de mim. Uau. E é isso que eu tenho Porque feito. a senhora só é um instrumento. Eu só sou um instrumento, é isso que eu tenho feito. Porque eu posso te dar um testemunho, posso te dar vários testemunhos de cura, que o Senhor me curou de uma enfermidade que eu tinha nos rins, que o Senhor me curou de depressão. Mas o que vai transformar você, o que vai transformar quem está nos ouvindo, é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou seu Filho, Aleluia. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Praise Jesus. Se você crê em Jesus Cristo, a tua vida vai ser transformada. Ela não vai ser transformada por minha causa. Porque eu sou falha, todos só somos falhos, né? Mas a palavra de Deus, ela transforma. É lógico que, como Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas o mesmo Paulo que disse isso, ele disse também, o que eu quero fazer de bom, eu não faço. E o que eu não quero? E o que eu não quero fazer de escândalo, de ruim, isso é o que eu faço. Pelo amor de Deus, o que será que aquele homem santo fazia? Que escreveu que mais de ele 60% escreveu essas do Novo mazelas? Testamento. Só ele, Deus sabe.